Olá, sejam muito bem-vindos ao Externaliza, podcast que coloca os assuntos de dentro para fora, que muitas das vezes não é debatido na nossa sociedade. E nós estamos na série Mundo Azul Desvendando o Autismo. E o nosso tema de hoje é inclusão escolar. Será que ela acontece realmente na prática? E para isso nós temos especialistas hoje aqui na mesa. Vamos começar falando do nosso patrocínio, das Mães Atípicas Conectadas, que a Lu vai falar sobre ele. Ju, um prazer estar aqui de novo. Os Mães Atípicas Conectadas surgiu de uma necessidade minha de informação, principalmente quando a gente sai com o diagnóstico. E nós reunimos as mães do Complexo Aruan e agora está expandido para as mães de fora também, as mães atípicas. Nós fazemos reuniões mensais e agora com caráter online para abranger mais essas mães que não moram no complexo. O nosso intuito é acolher e informar da melhor forma possível as famílias que estão perdidas. É isso mesmo. E eu estou aqui representando a Clínica Nova Odonto, uma clínica odontológica realizada ali em Poá. E a gente faz atendimento desde pediatria até idoso, fazendo essa parte também inclusiva. A gente sabe o quanto é importante a dedicação cada vez mais de profissionais que atendam pacientes com necessidades especiais. Além da parte técnica, a gente precisa com certeza ter a nossa parte de manejo e a parte humana. E isso vocês podem encontrar. Eu faço atendimento lá e está descrito aqui no canal para vocês também acessarem. Agora vamos apresentar as nossas convidadas. Vamos. Começa falando da sua convidada. Hoje eu trouxe a Márcia Figueiredo. Ela é divorciada, tem 2 filhas, a Ana Beatriz, de 17 anos, a Nina, de 11, e mãe de vários pets. Ela é pedagoga, professora de educação especial e analista do comportamento, especialista em autismo, ABA, linguagem e deficiência intelectual pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, especialista em neuroeducação, em neurociência e educação, e os seus hobbies é dançar, jazz e sapateado, ir a teatro e shows. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda. E agora eu vou falar sobre a Renata Sangiacomo Lima. Ela é graduada em Letras, Pedagogia e Artes Visuais, pós-graduada em Gestão Escolar, Psicopedagogia e Educação Inclusiva. Atua como vice-diretora na Escola de Educação Especial Municipal de Mogi das Cruzes. Possui experiência com formação de professores e gestores, principalmente com temas relacionados à alfabetização, avaliação e educação inclusiva. Participou da implantação do currículo e das políticas públicas de Mogi das Cruzes, da rede municipal, e é coautora e revisora de materiais didáticos de apoio à recuperação e recomposição das aprendizagens também na rede municipal. Sua história já dura mais de 20 anos. Ela também é apaixonada por música, teatro e dança. Ó, acho que a pedagogia tem isso em comum. Isso mesmo. Ela é mãe do Gil e da Grazi, casada com o Paulo, também ama os animais. E nas horas vagas trabalha como cantora Meu Deus. de casamentos e uma eterna estudiosa das questões relacionadas à educação inclusiva. Seja muito bem-vinda, Rê. Obrigada, muito obrigada. Para começar, assim, é um grande prazer receber vocês. Eu acho que dentro de todos os assuntos que a gente aborda aqui, com certeza a educação acaba sendo um espinho, né? Se tratando do espectro autista. E eu só quis passar aqui um texto, né, para quem está em casa entender. Esse conceito de educação inclusiva é um modelo de ensino que visa garantir a qualidade de ensino para todos os alunos, independente de suas características, necessidades, habilidades ou diferença. Na teoria, é assim que é explicado o termo educação inclusiva. Então a gente vai discutir um pouquinho como que é isso na prática, né? Por isso que a Lu também sempre participa das nossas rodadas, por ela ser mãe do Rafa, né, com nível de suporte 3, e tem a vivência, essa parte materna, como a gente estava dizendo antes do episódio, não tem como não virar uma ativista da causa pelo seu próprio filho, né? Vamos lá. Bom, vamos conversar com a Márcia. Posso te chamar de Má? Pode.
Pode. Que eu gosto de falar um diminutivo. Eu também. Quando minha mãe falava Juliana, eu falava, meu Deus do céu, o que eu lá fiz? vem. Ô, Márcia, de uma maneira geral, quais são os objetivos e as adaptações para que uma escola seja considerada inclusiva? Ai, nós temos muitos objetivos. A escola ela já começa a inclusão primeiro pela gestão, né? Ser muito participadora, tem que participar, tem que apoiar, né? Todos os professores, toda a comunidade escolar. Então, a gente está falando desde o pessoal que faz a merenda, desde das pessoas que trabalham na escola. Então, a gestão, ela, em primeiro lugar, ela tem que apoiar, né? Para que essa escola seja uma escola inclusiva. Porque não é só o professor, né? Então, isso já começa através de reuniões, dos objetivos propostos, um projeto político-pedagógico muito bem estruturado dentro de uma escola. E a inclusão, ela só vai realmente acontecer se todos estiverem envolvidos, né? Então, desde o professor dentro da sala de aula, que é um professor que a gente chama, né, do professor regular, do professor do atendimento educacional especializado, né, que ele é especializado exatamente para atender essas demandas. A gente tem outros, eu falo isso porque eu estou dentro da rede pública, né? Então, esse é o jeito que funciona, que deve funcionar através das resoluções, de todos que a gente acaba estudando e precisa colocar isso em prática. Essa proposta toda da inclusão, eles precisam realmente estar todos alinhados, exatamente também quando a gente fala que ele precisa de apoio dentro da sala de aula ou dentro do atendimento educacional especializado, né? Então, a gente precisa fazer uma avaliação pedagógica inicial para ver exatamente aquilo que ele não consegue fazer, né? E treinar exatamente, mostrar toda para a comunidade escolar como que isso deve ser feito. Né, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que a gente vai fazer se ele tem alguma dificuldade na hora de se alimentar, se ele tem uma seletividade alimentar, no caso, né, de crianças que estão, ou adolescentes no espectro autista, como que a parte motora dele, ele consegue transitar nesse espaço, né, como que ele também, ele tem algum atraso na fala, como que ele se comunica, se é através de gestos, né, o que a gente vai fazer para que ele se comunique bem também com as outras pessoas. E esse material que todos, né, que precisa do material adaptado, que a gente até deixa de uma forma de colocar acessível esse currículo, né, a gente precisa dar uma acessibilidade, não só da parte do que ele está transitando pela escola, né, que a gente fala tem a parte atitudinal, né, se a escola também está preparada, se tem uma rampa, se tem um cuidador, que possa acompanhá-lo ali para ir ao banheiro, as atividades de vida diária. A gente precisa também, uma coisa que é muito polêmica, que a gente vai poder falar aqui, de um profissional de apoio, né, dentro da sala de aula, porque o professor tem muitas demandas e também fica muito difícil exclusivamente ele conseguir desenvolver aquele estudante. É necessário, mas ele tem outros estudantes também, que também têm outras demandas, que acabam tendo barreiras de aprendizagem também. E não precisa nem ser também os elegíveis que a gente fala, que é da educação especial. Então, objetivos a gente tem de monte, todos devem estar alinhados exatamente com essa proposta, e para que seja uma escola inclusiva. Ô Rê, e você na sua realidade, porque a Márcia vem de uma realidade estadual, né? Estadual. Você na sua realidade de prefeitura, quantos alunos vocês trabalham dentro de uma sala hoje? Numa sala que nós chamamos de sala regular, né, que é as classes comuns, né, da escola, existe alguns parâmetros para as crianças pequenas da educação infantil e existem alguns parâmetros para as crianças maiores do ensino fundamental 1, né, que esse é o público que a gente acompanha. Para a educação infantil, é até 25 crianças. E para o ensino fundamental, hoje, né, a gente chega até 30 crianças, mas o ideal não seria 30 crianças, né?
mas as turmas chegam a 30 crianças, né? O previsto seria de 23 crianças a 25 crianças, assim como a educação infantil. Mas na educação infantil a gente tem, além da professora que atua, a gente tem as auxiliares, né? Então, quando a turminha é uma turminha grande, é uma professora com 3 auxiliares, lá na educação infantil, né? No ensino fundamental, não. Aí é só a professora da sala até 30 crianças. E vocês chegam a ter quantos alunos no espectro autista por sala? A gente tem algumas escolas, em alguns bairros, a gente fez um levantamento em Mogi, né? Em alguns bairros isso é mais pontual, até porque são bairros mais populosos, né? A gente pode ter até 3 crianças. Nós já tivemos salas com até 3 crianças com TEA ou outras deficiências. E aquelas crianças que nós talvez apresentem alguma dificuldade de aprendizagem, que poderia gerar algum transtorno, talvez um TDAH, né? Essas outras crianças que nem sempre nós temos um acompanhamento, às vezes a família não teve esse olhar. Então, a gente tem as crianças já com diagnóstico e já tivemos 3 crianças, por exemplo, diagnosticadas numa turma. Ô Lu, e na realidade da escola particular, também é esse mesmo número de crianças? Sim, Ju, é um pouco menor no período que o Rafa tá hoje, por ser... Porque o Rafa tá com 8, né? Tá com 8, tá no segundo ano, né? Segundo ano do Fundi 1. Então, na sala dele tem 9, mas é uma escola particular e as mães preferem nessa idade já, nessa faixa etária, já levar pro período da manhã. Coisa que eu preciso que ele ainda, por conta das terapias, rode ainda o estudo dele à tarde. Mas nós então, até essa coisa do período, você tem dificuldade na escola de adaptação? Não, mas é uma opção nossa, né? De deixar entendi. à tarde. É uma opção minha por conta das terapias, da terapeuta que consegue atendê-lo de manhã. E pra gente não perder essa terapeuta, a gente mantém ele no período da tarde. Então, quando você adentra a escola, a primeira coisa, você tem o quê? Uma reunião com a diretora para expor tudo que tá ali da base do Rafa. Teoricamente, sim. Teoricamente, tá. Nem sempre acontece, né, Ju, essa reunião de entrada. Tem algumas escolas que querem fazer a reunião de entrada sem a participação dos pais. E aí eu já nem matriculo o Rafa nessa escola. Porque a partir do momento que vai falar do meu filho, eu preciso estar presente, né? E você sabe que eu atendo o Rafa, daí a alegação, não, a gente precisa só dos profissionais. Eu posso participar, porque eu atendo meu filho. Ah, não, você é mãe. Então, não faz sentido. Mas por que a mãe é excluída dessa reunião? É uma pergunta que eu fiz e eu tô esperando a resposta ainda dessa escola em específico que barrou a nossa participação no começo desse ano. Tava tudo certo, matricular em Mogi das Cruzes, uma escola particular, mas eles barraram a nossa participação, aí eu não matriculei o Rafa lá. Optei em voltar para uma outra escola que ele já tinha estudado. E aí sim, a gente teve a reunião, deu tudo certo. Na rede de vocês existe quando chega essa criança, como que é apresentado para vocês? Para nós, professores? Tem uma triagem, como que funciona? Sim, por exemplo, no atendimento educacional especializado, o primeiro que ela vai ter contato somos nós, os professores, que nós, em primeiro lugar, a gente tem que fazer uma avaliação pedagógica dessa criança, uma avaliação pedagógica inicial. Então, a gente faz uma entrevista com a família, um estudo de caso, né? Então, a gente precisa conhecer esse estudante que está entrando, em primeiro lugar. Então, a gente vai perguntar desde quando foi a gestação, como foi o período dele no início da escola, quando que foi o diagnóstico, quais são as dificuldades dele no lar, na escola também, outras escolas que ele tenha vindo. E a gente também procura tirar o máximo de informações, né, da família, e a gente faz esse documento, e depois desse documento a gente prepara um plano de atendimento educacional especializado, para exatamente preparar, né, todos esses materiais, essas informações. Às vezes ele vai precisar de alguma tecnologia assistiva, ele vai precisar de algum equipamento, né, que não impeça a barreira de aprendizagem dele, e depois disso também a gente passa para os professores regentes da sala de aula,
também para a coordenação, para a gestão, para eles conhecerem esse estudante. Então, em primeiro lugar, somos nós, professores especialistas, que acolhemos essa família. E o estudante também. Então, vocês têm uma especialização própria. Então, não é qualquer professor que vai fazer essa entrevista. Não. Desde a atribuição, nós somos professores especializados. No meu caso, a minha especialização é só voltada para estudantes, né? No caso, eu trabalho hoje só com adolescentes com TEA e deficiência intelectual. Tá? Então, a minha atribuição é somente para esses estudantes. Né? No caso, eu trabalho com o fundamental, os anos finais, e com o ensino médio, que eu estou adorando. Gosto bastante de trabalhar com eles, assim. E é um desafio, a gente né? já começa... Sim, a adolescência é um desafio, mas a gente também traz, né? A gente pode também ensinar alguma coisa, sonhos, mercado de trabalho, né? Para que eles consigam autonomia. As pessoas às vezes confundem um pouco o que é uma sala de recurso, um atendimento educacional especializado. Alguns falam reforço, né? Outros pensam que a sala é só para alfabetização, e não é nada disso, né? Que a gente trabalha exatamente autonomia e independência. E isso que essa é a proposta da sala de recurso, autonomia e independência, né? Então, essa autonomia, principalmente no ambiente escolar, né? E fora também, como que ele tem autonomia? Dentro da casa, na sociedade, né? Ele é independente? Então, a gente ensina exatamente isso. A gente tem um programa de ensino bem individual, né? Bem específico para aquele estudante, para que ele se desenvolva. Tá? Ô, Rê, a gente escuta muito durante os episódios que muitas das vezes é levado ao questionamento e o diagnóstico pela relação escolar. Então, muitos pais acabam descobrindo justamente porque matriculou a criança e percebe-se ali um atraso e aí chama esses pais para conversar. O que você vê de mais dificuldade assim nesse processo? Os pais aceitam bem isso? Como que é no dia a dia? A gente tem os dois lados dessas situações, né? A gente tem pais que quando nós conversamos, quando a professora aponta, né, que notou alguma dificuldade da criança, esse pai prontamente abraça e quer entender como né, o que a professora notou, qual a sugestão que a professora tem. E a gente tem famílias também, né, que a princípio, como eu posso dizer, negam, né? Porque, claro, tá falando do seu filho, tá apontando algo sobre o seu filho e a expectativa é que os nossos filhos acompanhem aquilo que é dito o percurso normal, né? De aprendizagem aí. Então, algumas famílias a gente tem uma maior resistência, demora um pouquinho mais, né? Essa conversa tem que ser retomada várias vezes. Às vezes, quando nós fazemos alguma indicação para procurar um especialista médico, né? Não pela vertente pedagógica, e sim médica, para dar esse suporte. A família se nega, diz que não vai, que não é essa a conversa. Então, existem os dois lados, né? A gente, neste momento agora, em 2024, certo, a gente tem mais famílias que logo já se tornam parceiras e querem investigar, do que famílias que negam ou, né, se sentem assim acuadas, não vou hoje em 2024, mas nós já passamos por um cenário há uns 8, 10 anos atrás em que a gente tinha mais dificuldade. Acho que por conta da acessibilidade, assim, a gente tornou-se mais acessível esse assunto, né, esse assunto. Conversar sobre, discutir sobre, né, educação inclusiva, sobre as deficiências. Então, hoje, os pais, eles já mergulham mais junto com a gente do que há uns 10 anos atrás, que ainda existia mais resistência. Mas existem as duas vertentes aí de famílias. A Lu acabou passando por essa fase, né? 8 anos atrás, né, Lu? Isso, o Rafa tem 8 hoje, né? Então, eu sou da família da negação. Sim. Ainda mais que meu filho teve na poda neural o autismo regressivo. Sim, sim. Aí eu passei por todo esse processo de negação, de
E aí você acaba achando pessoas que vão de encontro com o que você tá pensando, né? Ah, não é. E a gente passou por um processo de 1 ano de negação, quase 1 ano. E pelo que eu tô entendendo do que vocês estão falando, a família que já vem com o diagnóstico, então ela tem todo um parecer médico. Pelo que vocês estão colocando, o parecer de vocês não é 100% ligado ao parecer médico. Vocês têm que fazer análise da parte educacional, certo? Que é separado. Excelente pergunta. Por exemplo, no meu caso, que sou professora da rede, ele já tá com diagnóstico, né? Então, ele já tem o diagnóstico ali. E a gente faz esse documento que é obrigatório. Inclusive, os estudantes, por exemplo, que saiu a vaga na escola, por exemplo, que eu trabalho, a gente já tem que preparar essa documentação para o ano que vem. Então, é agora que a gente chama as famílias, que conversa com as famílias, para que em fevereiro, até se precisar comprar algum equipamento, alguma coisa, né, que ele já está escrito nesse documento para que vai ser atribuído para um professor. Que a gente nunca sabe onde Vocês têm que trabalhar com antecipação, Exato, né? antecipação. Então, a gente já faz esse documento para o professor que for atribuído para o ano que vem, ele já tem ali informações para começar a trabalhar. E lógico que quando ele começa a trabalhar, ele vai ter que ter aquele olhar, né? Nem tudo é 100%. Tem famílias que querem um atendimento educacional, que levam no contraturno, que não faltam. Mas tem outras famílias que também não levam, né? Então, o que a gente precisa fazer para conversar com essa família da importância do trabalho do professor, né? Para que também essa aprendizagem na sala de recurso reproduza dentro da sala de aula, principalmente a interação social, né? Então, esse trabalho é um trabalho de formiguinha que a gente faz todos os dias, tanto com os professores, com a família e com a comunidade escolar. E aí a gente fala um pouquinho da parte interdisciplinar, né, Lu, que a gente tanto fala. Dessa conversa que tem que ter, tanto a parte da educação, como a parte da saúde. Mas por tudo que eu já estou sentindo, né, nos olhinhos de vocês, dá para entender que às vezes tem uns choques aí no meio desse caminho, né? Tem. Para conseguir falar essa língua, para ajustar mesmo, né? Eu trabalho em 2 escolas de periferia, né? E eles não têm muito acesso à saúde, né? Então, por exemplo, quando eu tenho um estudante que tem atraso na fala, fica por conta da escola. Então, a gente que tem que exatamente dar a comunicação para ele, sabe? Alguma ferramenta de comunicação aumentativa para ele, porque fora ele não tem. A família está numa fila de espera de uma fono, ele não tem. Então, assim, eu vejo que muitos estudantes, eles acabam evoluindo pelo professor e pelo convívio dentro da escola. Porque Tá, isso no eles não nível têm. 1, né, Ma? E um suporte 3, por exemplo? Como que funciona? A gente tem suporte 3 que realmente eles acabam nem frequentando a escola, né? Dentro Que- dessas comunidades, por tudo que você tá falando, né? É. Se não tem acesso à saúde, mal sabe entender o que acontece com o seu filho, como que vai para a parte da educação, né? Então, ele não consegue permanecer na escola por diversas demandas, né? Às vezes comportamentais, intelectuais, motoras, né? A gente sabe tudo isso. Então, a gente sempre pede para a família buscar, né? Procurar um tratamento, ir até as UBSs, marcar uma consulta. E a gente vê muito isso. Ai, tá sem medicamento, tá, né? Acha que a medicação vai resolver a situação. E não é isso, né? Eles precisam realmente de um acompanhamento com especialistas mesmo, né, para que ele consiga exatamente, que são, aí a gente está falando da saúde bem específico, né, então ele vai passar por uma fono, uma terapeuta ocupacional, um psicólogo comportamental, e a escola a gente está falando de questões pedagógicas, né? Então essa equipe, no meu caso, dos estudantes que eu trabalho, eu não tenho nenhum que faz acompanhamento. Mas isso na educação infantil também acontece? Da criança não frequentar, sendo um suporte 3, não frequenta a escola? Hoje eu não tenho conhecimento que acabo tendo Você tá mais no... nos anos finais e no ensino médio, então não sei como que é na prefeitura. Mas a gente vê assim, o que acontece, que pela falta de capacitação dos professores, né? Então, se ele tem uma crise, liga para a mãe, né?
Então, isso precisa... A gente precisa Isso não é só na escola pública, né? Não, na precisa particular também. Tem muita capacitação de manejo, né? O professor tem medo Sim. de, naquele momento, colocar a mão, machucar e acontecer alguma coisa com o professor, mas a gente tem que pensar exatamente naquela criança, naquela condição. Por que que tem acontecido essas crises na escola? O que que tem de reforçador dentro da sala de aula? Né? O que está acontecendo Sim. com ele? Esse olhar mesmo precisa de formação. É muito, muito profundo e muitas camadas, né, Rê? Vocês lá atingem os 3 níveis de suporte? Sim, sim. Nós, na EMESP, né, na escola onde eu estou, a minha sala de aula é lá e eu estou como vice-diretora nesse momento, nós temos crianças principalmente com nível 3 de suporte. A maioria das crianças, né, com TEA, quando tem nível 3 de suporte, quando apresentam nível 3 de suporte, elas vão primeiro para nós. Depois, quando vão vencendo algumas barreiras, aí se a família tiver interesse, ela pode ser direcionada para um atendimento educacional especializado no bairro, né, na escola do bairro. Mas quando ela é diagnosticada, ela vem primeiro para nós, por conta dos professores que nós temos que têm mais experiência, né, nesse tipo de atendimento. Então, normalmente, e também, né, porque nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar, então a gente tem dentro do nosso espaço a psicóloga, a fono, né, a gente faz um trabalho com a fisioterapeuta junto, sempre assim. Não é um atendimento clínico, porque nós estamos num espaço escolar, né? Mas a intenção sempre é de como eu vou minimizando as barreiras dessa criança para que ela esteja num ambiente escolar. Então, como a gente faz esse trabalho com toda essa equipe multidisciplinar, primeiro vem para nós essas crianças para depois a família se escolher, ela ficar no atendimento do bairro. E aí a gente vem desde pequenininha, né, desde os 3 anos até normalmente até os 10, 11 anos. A gente recebe essa demanda, né? Vocês têm crianças que não têm suporte dessa parte da saúde fora da escola? A maioria tem. Tem, né? Eu não vou dizer para você que 100%, mas 85% tem. O que nós estamos enfrentando neste momento é uma ausência de neurologista na nossa rede municipal. E também na psiquiatria, o que tem causado dificuldade para as famílias, porque como só tem uma pessoa atendendo, é muito tempo, né, para a família retornar, para esse acompanhamento fica um pouco distante, né, porque só tem uma pessoa atendendo. E a ausência do neurologista dificulta algumas famílias encontrarem o diagnóstico, né? Se a gente tivesse esse neurologista na rede, com certeza auxiliaria muito mais essas famílias, mas eles têm procurado diferentes formas de passar por este especialista e depois, nas UBSs, eles continuam com os tratamentos dessas crianças. A grande maioria tem atendimento. Mogi até que tá razoável, né? Dentro das realidades que eu... por isso que eu usei a palavra razoável. Tem ainda muito porque dentro de alguns municípios a gente sabe que essa especialidade aí, do jeito que você colocou que funciona ali, realmente não existe. Verdade. Né? E voltando para a escola particular, piorou, né? Sim. A gente teve semana passada um curso que eu trouxe de meu professor, né, meu supervisor de Fortaleza. Ele veio dar um curso de prevenção e gerenciamento de crises. Uma professora da escola onde o Rafa estuda foi participar. E ele deu muitos exemplos na prática, né, do dia a dia da escola, né, das demandas, que momento reduzir a demanda. E essa capacitação eu sei que os professores não têm. Pode ser municipal, estadual, particular, 1 a 1, não tem. E eu queria te fazer uma pergunta. No momento de crise, qual é o procedimento de manejo de vocês? Nós, no atendimento especializado ou a professora da classe comum? Pode ser da classe comum. Da classe comum, aí são muitas as dificuldades, né? Sim, elas enfrentam muitas dificuldades porque as salas
são numerosas, né? Então, como eu disse, ela está com 33 crianças, né? Nós temos muitas crianças que têm um profissional de apoio que pode auxiliar nesse momento, né? Mas a professora, não vou ser hipócrita e dizer que é um momento fácil ou que ela já está preparada para isso. Precisa ter treinamento, a grande né? maioria não está. Nós passamos por situações assim delicadas, né? Porque como nós fazemos essa ponte com a escola comum, né? Elas sempre reportam as situações para nós, para que a gente possa discutir, ver uma forma, ajudar a investigar como chegou naquele momento da crise, né? O que aconteceu na sala, na entrada, quando entrou no carro, quando veio a pé no caminho, né? Porque a crise aconteceu porque alguma coisa antecedeu aquilo. Então, mas também a gente sabe o quanto é complicado para aquela professora que está com todos aqueles outros 33 ter acesso a todo esse conjunto de informações. Então, normalmente, o que a professora faz é tentar acalmar a criança ou orientar quando tem o profissional de apoio, né? Se ela já tiver acesso a essas informações, né, porque é o importante também, né, como é que essa criança consegue se autorregular, se tem, né, algum movimento aí de autorregulação. Então, tudo vai depender das informações que ela tem, né? Nós já passamos por situações extremamente difíceis, né? Da professora se negar a pôr a mão na criança, né? E aí a gente tem que conversar, porque a gente tem que proteger essa criança, né? Num movimento de crise, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é proteger essa criança, porque ela pode se machucar, né? Como organizar os outros amiguinhos nesse momento, né? E esse trabalho de conversar com essas crianças, olha, gente, pode acontecer, se acontecer, o que a gente faz junto, né? Então, é um trabalho bem grande, né? E aí a gente já encontrou muitos equívocos, e não é nem por, né, da professora, a gente teve uma semana que a gente precisou visitar a escola, por exemplo, da professora ter enrolado uma toalha, nem sei de onde ela tirou essa toalha, para abraçar a criança, e aí virou um grande problemão, porque a família não entendeu. Eu sei que ela pode ter usado não o melhor caminho, mas ela não sabia fazer outro caminho. Então, na intenção de acolher a criança, porque ele estava se batendo e ele ia se machucar, ela acabou usando essa toalha para abraçar, né? E aí virou uma grande confusão. E aí até a gente desenrolar esse novelo aí que virou, deu um trabalhinho. Mas assim, eu não consigo te dizer que nós temos os professores sabem, ou eles estão todos preparados para isso, né? Mas geralmente eles vão então recorrer a vocês. Sim. E aí a professora do atendimento acompanha um tempo, né? Ela vai até a escola, faz essa visita, ou a escola vem até o nosso espaço, para que a gente tente descobrir entrevistas muitas com a mãe, com os profissionais que atendem a criança, né, que atendem fora, né, do nosso espaço, para a gente saber, para ter bastante subsídios para entender como a mãe faz em casa, o que ela já faz em casa, o TO faz, se tem TO, se não tem, para a gente tentar seguir a mesma linha, né? Porque nem sempre o que funciona com esse menininho funciona com essa menininha, né? Então, esse é um ponto bem delicado para nós, na nossa rede ainda, em momentos de crise, né, que a criança tem aí uma desregulação emocional, né? Ainda é. Sim. Eu imagino. E essa conscientização com a criançada precisa acontecer, né? Essa informação das crianças serem diferentes, né? Eu sempre bato na tecla que precisa começar com esses pequenos a explicar o que é as diferenças, né? Sim, e a gente está percebendo claramente uma drástica diferença, né? Então, todas as situações que elas estão relatando é o dia a dia de crianças que estão ali muitas das vezes tendo acesso a algo ali um pouco melhor dentro da instituição de ensino. E aí realmente sobrecarrega muito a unidade escolar, ela fica com N responsabilidades que teoricamente poderia compartilhar com o resto, né? Mas você é totalmente diferente, porque o Rafa, ele tem total apoio na sua rede dentro de casa, dos profissionais que assistem ele. Hoje sim, né, Ju? Sim, mas aí eu quero saber, como que é na rede particular? Você chega com essa equipe e apresenta para essa rede? Como que funciona?
Porque ele tem todo um respaldo, ele é super bem acompanhado. Só que muitas das vezes, quando tem essa conversa, você percebe que a escola não está preparada para lidar com esses profissionais, né? Sim, Ju. E na verdade não tá nem preparada para lidar com a criança, né? Que é o principal, os profissionais se falarem é importante, mas a comunicação, os manejos da professora em sala, porque o Rafa tem uma companhia terapêutica, né? Mesmo assim, eu acho que o principal é isso, né? Tem escolas que aceitam essa comunicação e tem escolas que não. Tem escolas que são já mais uma acessibilidade menor. Né? Hoje a gente eu com todo esse conhecimento, que é raso ainda, mas eu tô atrás, eu vou já direto e já chego na direção, na mantenedora da escola e falo, olha, a gente precisa marcar uma reunião de alinhamento, precisa rever o PEI, precisamos rever o protocolo de conduta, porque meu filho tem muitas questões comportamentais, Então, a gente tem que estar sempre se ajustando. Hoje, da forma que a gente pontua com a escola, funciona. Entendi. Você levou para a escola. A gente leva para a escola, né? Porque é o que a gente sempre fala, a capacitação acaba não acontecendo, né, para vocês. Sim. E aí a gente fica desesperado. Então, hoje a T do Rafa, ela tem essa conversa com a professora vigente, né, da sala. Olha, fala menos, dá menos instruções, espera um pouco, quando você vê que o rostinho dele mudou, essas dicas é importante para não escalonar essa crise, né? E eu imagino que eu já ia perguntar isso para vocês, como que é a presença da AT na escola? Então, nós não temos no estado. Mas a pessoa... Vamos supor que se ela tivesse esse acesso livre, porque o que a gente percebe conversando com muitas mães, né, elas falam que existe uma resistência da AT adentrar dentro da escola, né, porque eu fico pensando nessa parte que você falou, fale menos, não faça. Pode ser que o profissional de educação que não tenha preparo, às vezes, muitas das vezes, se sinta ofendido. Invadido. Nossa, tá me ensinando o que eu tenho que fazer. Como que é na realidade de vocês? Vocês não têm a presença de nenhum AT. Vocês queriam ter. A gente, no caso, no município de Mogi das Cruzes, nós temos o profissional de apoio. Certo. Que ele é um profissional para apoiar nos momentos pedagógicos. E, claro, aquela criança que tiver uma necessidade com uma mobilidade reduzida ou dificuldade de alimentação, também faz esse papel do que a gente chama de cuidador, né? Que seria o cuidador. Mas em Mogi é o profissional de apoio quem desenvolve esse papel, né? A AT é quando a família tem interesse de ter esse profissional e aí é feito uma autorização para esse profissional entrar na escola. Mas aí é a família que contratou. Isso. E aí ele adentra a escola para acompanhar a criança. Mas não tem dificuldade nessa entrada? Normalmente não. O que a gente teve foram algumas dificuldades no alinhamento, né? Então, do olhar terapêutico e do olhar pedagógico. Certo. Né? E aí a gente teve movimento de alguns profissionais, ao entrarem na escola, pouparem demais a criança, porque não afinaram os objetivos para essa criança na escola. E aí a criança estar sempre, em vez desse profissional alavancar, ele queria poupar tanto que aí a criança não participava de tudo, no objetivo de cuidados, né? Entendi. Então a gente precisou de muitas conversas com as mantenedoras, porque como a gente atende mais os pequenininhos, né? Normalmente são as creches, né? As subvencionadas, para alinhar quais são os objetivos desse profissional junto com o professor da sala, para que eles falassem a mesma língua e aí não ficasse, sabe, essa criança, não, mas agora na hora da massinha, olha, eu vou sentar bem do ladinho dele agora e aí a gente vai, mas aí, como assim, tá todo mundo sentado num grupinho,
Por que ele não tá no grupinho? Então, o olhar desse profissional junto dentro daquele espaço escolar. Esse ano foi um ano bem desafiador neste sentido, né? Porque foi um ano que a gente recebeu muito esse profissional na creche, e aí até alinhar, eu acho que ainda vai mais um ano aí para entender o papel desse profissional. Às vezes o professor não gosta, né? No sentido desse sentido, assim, como se parece que ficasse uma coisa ingessa a outra, né? Isso, né? Então eu acho que ainda tem um caminho bem grande. E o profissional de apoio, que acompanha as crianças maiores, né, do 1º ao 5º ano, já é uma relação mais fluida, porque ele está mais direcionado, ele faz a formação dele junto conosco rede, aí isso acontece de uma forma mais fluida, né? Por tudo que vocês estão colocando, eu realmente acho que teria que ter reuniões, teria que ter esse ajuste antes do produto final ali direcionado para a criança, né? Porque aí quem sofre, como sempre, é a criança, né? Entra naquela briga, cada um fala uma coisa e a criança tá ali no meio, né? Esse profissional de apoio não chegou pra gente ainda no estado. Então, os que tem professor auxiliar é judicializado, tá? Então, existe esse professor auxiliar dentro da sala de aula mesmo, mas judicializado. Esse profissional, que é diferente, veja bem, né? Tem um professor auxiliar judicializado. Agora, eles vão colocar um profissional de apoio para exatamente também atender essas demandas, mas no estado ainda não chegou. E quando a gente também tem essas demandas de sala de aula com o professor, a gente acaba montando uma estratégia de dar umas pausas, né? Porque o professor, a gente também precisa ter um olhar para a saúde mental desse professor, né? Sim. E naquele momento, em alguns momentos que talvez o estudante esteja em crise, ele até esquece algumas coisas que foi falado. Da gente da sala de recursos também passa, né? Sim. E então a gente precisa dar esse apoio para esse professor também. Então, quando acontece isso, normalmente o professor da sala de recursos, se estiver na escola, um outro professor que a gente tem que faz essa mediação, a gente também tem que ajudar esse professor em sala de aula. Né, que no estado também a gente tem 4 estudantes com TEA na mesma sala. Então, não é fácil mesmo, não. Então, são estratégias para a gente minimizar todas essas situações. Como que vocês veem a evolução dos professores dentro dessa construção de inclusão? Porque a gente sabe, eu que já fui funcionária pública, a gente sabe que existem algumas resistências, né? Então, por exemplo, na saúde, a gente começou um processo de matriciar e mandar a saúde mental para as UBSs. Eu participei um pouco desse processo, né? E aí foi um caos, porque o pessoal da UBS não queria absorver essa demanda. Então, foi a regulação do CAPES. Então, ficaria no CAPES as coisas mais graves. As coisas mais tranquilas iriam para a rede. E eu participei desse boom e eu vi a movimentação dos profissionais, né? O quanto eles eram contra. E aí tem os seus a favores, tem os seus contras. Como que é na educação isso? Vocês sentem uma evolução desses profissionais? Vocês sentem resistência? No meu caso, a resistência com outro profissional em sala de aula, eles não têm. Nossa, se tivesse, né, esse profissional de apoio, que eles estão, assim, esperando muito para chegar. Eu acho que a maior dificuldade do professor realmente é a adaptação dos materiais, é deixar esse currículo acessível, né? É muito conteúdo. Hoje no estado, os professores são professores de plataformas, né? A gente tem que estar ali alimentando aquelas plataformas, então demanda muito tempo do professor. Então, na hora que ele realmente tem que ensinar para aquele estudante com algum tipo de deficiência, ele tem muita dificuldade. Ele realmente não sabe como que ele vai fazer realmente com aquele conteúdo. Ele pode, no início do ano, estar engajado, motivado. A gente passa todas as informações de como ele deve fazer com esse material. Mas você vai vendo prática, que no dia a dia, no mês a mês, vai mudando o bimestre, ele acaba não conseguindo dar conta disso. Né? Então, a gente vê que não tem esse material realmente. É o que mais pesa. Né? É o que mais pesa. Ô Rê, e já fala um pouquinho, né, para os pais, quem está assistindo a gente, o que é o PEI? Como que ele é elaborado? Como que vocês trabalham esse processo? Tá, então a gente tem 2 documentos na nossa rede, por exemplo, nós trabalhamos com 2 documentos, que provavelmente é o que o Estado também faz nesse momento. Então a gente tem o plano educacional individualizado, que é o professor da sala comum
que elabora esse documento, a partir da visão dele, no espaço escolar em que ele está com essa criança. E nós temos, como eu estou diretamente ligada com atendimento educacional especializado, nós temos o plano do atendimento educacional especializado. E que nós precisamos do suporte deste PEI, elaborado pelo professor da classe, para desenvolver o nosso. Porque é a partir do que o professor observa e vivencia com a criança na sala dele, é que ele dá o subsídio para que nós, que estamos com atendimento educacional especializado, possamos elaborar o nosso. Porque eu não consigo, a partir, é claro, de uma avaliação que eu fiz com a criança, eu observo alguns objetivos, habilidades que ele já tem desenvolvido e algumas dificuldades. Mas eu preciso que esse professor me aponte aquilo que ele vive lá na sala. Porque quando ele está conosco, na 1h30, em que é um atendimento eu e ele, coisas que lá acontecem aqui não acontecem, não é? Porque eu estou trabalhando as questões, mas estou só eu e ele. Certo. Né? Lá tem 33 falando, levantando, andando um lado pelo, né, em volta, pega o lápis. Então eu preciso que o professor me aponte quais são os objetivos dele lá, para essa criança acessar o currículo, quais são as dificuldades que ele tem com essa criança lá, não necessariamente curricular, de acesso curricular, porque podem ter as questões comportamentais, as questões de comunicação. Ele tem que me passar tudo isso para a gente elaborar o nosso plano de atendimento educacional. Então, são 2 documentos que precisam caminhar juntos. E é individual. Isso. Não existe receita de bolo pronta, né? Não existe. A gente tem alguns itens que a legislação prevê, então, né, a gente conversa com a rede estadual, conversa com alguns parceiros que nós temos na rede particular. Mas não existe um documento formatado, né? Tem que ter tudo isso, ou não pode isso, né? Nas vivências no dia a dia, e cada ano a gente vai sentindo a necessidade de ampliar a informação. Então, vamos observar por esse viés aqui, onde a gente põe esse registro. Então, a gente fala para a professora, né? Tem itens essenciais que eu não posso perder, né? Quais são os objetivos dessa criança, que habilidade ela já tem, quais são as dificuldades, dentro do currículo previsto, o que ela já alcançou, o que ela não alcançou. Isso tem que ter para todos, né? Mas o olhar, o que eu posso acrescentar, ou campos para registro, né? Falando do registro em si, o documento mesmo, isso nós não temos um formato pronto, específico, né? E as professoras falam para nós, mas vocês vão colocar mais um negocinho aí, gente? Né? Mas a gente tem que observar por esse viés também. Vamos melhorar esse modelo? Né? Não é um modelo pronto, né? Uma caixinha pronta com os compartimentos lá, né? A gente sempre vai aperfeiçoando e modificando. E a gente tem passado por uma fase em que os nossos... a nossa parte legislativa, os nossos amigos juízes, os nossos amigos, né, que entram por ações judiciais, já estão bem informados sobre o PAI, sobre o PEI. Então, às vezes a gente envia esse documento quando eles nos solicitam, para qualquer, né, a mãe pode ter necessidade, né, de entrar por meios legais, porque não conseguiu, infelizmente, pelo acesso comum, eles já nos solicitam esse documento. E aí eles falam, a informação que eu quero não tá aí, pode voltar e refazer, e incluir. Então, eles estão bem informados sobre esses 2 documentos, né? Então, é bom, porque é importantíssimo para os nossos alunos, né? É ali que a gente, se eu precisar passar para você, Ju, para você ler e conhecer essa criança, você tem que conhecer lendo esse documento. Entendi. Então, é um registro muito importante. Muito, muito. Quer dizer, por tudo que vocês estão passando... Por todas as dificuldades que vocês enfrentam, tanto no estado como na prefeitura, vocês estão muito mais preparados do que na rede particular, né, Lu? Sim. Porque geralmente você chega lá, você tem do que dar as instruções, né? Por quantas escolas o Rafa já passou, Lu? Pera lá. Ela até perde o ar. Não, porque ele voltou e agora ele vai voltar para anterior que ele estava no passado, né? Que foi quando ele recebeu o certificado lá, teve a cerimônia de certificado de leitor. Acho que três escolas. E como que foi sua experiência nessas escolas? Então, é o que a Rê já começou a falar hoje no começo, que antes, imagina, 6 anos atrás, a gente tinha uma informação sobre autismo. Hoje a gente tem
Claro, tem algumas falácias? Tem, mas hoje a gente tem uma amplitude maior de informação, né? Mas eu já tive escola que falou que quem tinha que fazer o PEI era a equipe terapêutica. Já tive escola que não fez. E agora tem a escola que faz, mas que não reavalia. Tem de tudo, né? Copia e cola. Oi, tem o copia e cola. Também. O copia e cola eu só peguei de equipe terapêutica, de PEI de escola ainda não. Mas tem aquele, quando chega, porque eu solicito, né? Eu falo direito dos pais verem, então eu solicito pra ver o PEI do Rafa. E eu falo, não, isso eu começo a rir, né? Eu falo, gente, isso aqui ele fazia há 4 anos atrás, né? Cadê o rastreio? Foi feito essa avaliação pedagógica? Então, realmente, a escola particular tá passos atrás de vocês. E passos importantes, né? Passos tanto que a gente tem em casa, né? E principalmente em Mogi, eu já recebi relatos. E aí, por causa dos atendimentos que eu faço a essas crianças, né? De pais que tiraram da escola particular e levaram para a rede pública. Eu já procurei a rede pública municipal para colocar o Rafa esse ano, que o tamanho desespero da escola que ele tá esse ano. Mas, infelizmente, eu tentei reclassificação. Sim. Tentei, mas não consegui. Fui na secretaria, né, de estado, não consegui. Tentei de tudo nesse ano. O tamanho desespero da falta de inclusão que a escola que ele tá hoje faz. Essa seria a minha próxima pergunta. Tem vaga para todos esses alunos? Como que funciona? Tem. Tem que ter um breve silêncio. Respira. Tem vaga. Ele não pode ficar fora da escola, né? Isso é uma situação que a própria Secretaria da Educação tem que arrumar. Essa vaga tem que sair mais próximo da residência dele. Tem vaga, sim. Ele não pode ficar fora da escola, né? Ele tem que estar dentro da escola, né? A vaga tem que surgir. Então, tem vaga, sim. Tá? Isso normalmente acontece, acho que só nas escolas particulares, né? A gente, pelo menos no estado, a gente não pode negar a vaga. Nem na rede municipal. Mas quando chegar ao topo, já não pode aceitar mais. Por exemplo, você está com 30 alunos numa sala, você já não pode aceitar mais. Se essa for a escola mais perto da residência, se a próxima escola mais no bairro mais assim, né, o bairro vizinho, né, digamos assim, não puder te ajudar, a escola tem que organizar uma forma de atender essa criança. Ele tem que ter a vaga dele. Tem que ter. Né? Sempre a gente, no nosso caso, é uma outra questão, né? Porque nós só temos atendimento educacional especializado, eu não tenho classes comuns. Então, eu vou até o limite das salas, 14 alunos, e se eu tiver uma nova demanda, eu tenho que pedir autorização para a secretaria para abrir uma nova turma. Por isso que nós chegamos a 28, por exemplo, para 20 e 25, né? Mas na escola comum é feito rapidamente. A escola do bairro vizinho tem? Não tem? Quem pode nesse momento auxiliar, já pensando que o ano que vem tem que vir para essa, porque essa é a escola do bairro dessa criança. Né? Então, dá um suporte, de repente, no bairro mais próximo, no bairro vizinho, mas já com a previsão, então, na projeção do próximo ano, essa criança já tem que ter a vaga lá garantida. Como que foi o critério? Como que é esse critério de separação? Então, por que o paciente, o aluno, ele vai para a sua escola em específico? Como que é esse critério? Na verdade, é por demanda de faixa etária. Porque nós trabalhamos, neste momento, com intervenção precoce. Então, todas as crianças com deficiência, que são as primeiras a serem atendidas, todas as crianças com deficiência de 3 a 6 anos, que estão numa creche ou numa escola municipal de educação infantil, têm um atendimento educacional especializado lá conosco. Porque nós não temos salas de recursos nas creches e nas escolas municipais de educação infantil. Tá. Então, eu não tenho uma sala lá. Entendi. Então, essa família se desloca até o nosso espaço. As crianças com TEA nível 2 e 3 do ensino fundamental, mesmo que tenha
um polo no bairro, né, uma sala de recurso, um atendimento especializado no bairro, ela vem para nós também, para o atendimento educacional especializado conosco, e o do bairro fica com a criança dentro, né, com TEA no nível 1. Então, para nós vem o 2 e 3. Ah, então vocês têm essa separação por níveis. Isso. Apenas por conta do que os nossos profissionais Da que já estão demanda. há muito tempo atendendo essas Entendi. crianças, buscaram formação e por uma organização de demanda para a gente não perder essa criança, né? Não perder no sentido dela ficar sem atendimento, Uhum. né? Mas o objetivo de vocês, então, como você está falando da intervenção precoce, é que essas crianças depois entrem nessas escolas regulares, Eles conforme elas forem crescendo. todos estudam na escola regular, Ah, desde tá. o pequenininho, só o bebê que não. Quando chega um bebê para nós, né? Aí ele não está em idade obrigatória, Uhum. né? Aí ele é atendido exclusivamente na intervenção precoce e depois ele ingressa na creche ou na Escola Municipal de Educação Infantil, né? Uhum. Mas todos os nossos alunos têm uma matrícula regular e uma matrícula no atendimento educacional especializado. Interessante, né? Sim. No estado também é assim. Ele tem... Tá lá, Então, é um matriculado suporte, nisso. né? Isso. E fala um pouquinho pra gente sobre a seletividade alimentar, que é uma coisa que a gente sabe que afeta, assim, né, alguns níveis. E tem nutricionista? Como que é feito isso? Os pais levam essa merenda? Como que funciona? Na rede municipal nós temos uma nutricionista, a família apresenta para a escola a orientação médica ou nutricional, depende de quem orientou essa família, né? E aí é feita uma dieta especial enviada para a merenda e a merendeira a partir deste cardápio elaborado com a orientação médica, nutricionista do nosso departamento de alimentação escolar, ela monta essa dieta especial e envia para a escola da criança. Agora, Uhum. se a família não passou por um profissional que orientou, aí a gente vai ter algumas vivências específicas com uma criança que talvez não queira comer, Uhum. né? Ou que coma só o arroz, ou só o Uhum. feijão, ou só o ovinho, ou, né? E aí as escolas vão fazendo esse trabalho com a família dentro do que elas recebem de merenda, Entendi. né? Isso aí. Vão ajustando, No estado né, também. Márcia? É, ajustando, exatamente. Não tem um nutricionista, um acompanhamento fora. E a gente inteiramente vai ajudando essa criança que pode comer do que ele quer comer naquele dia. É assim, ou às vezes a mãe acaba mandando até o lanche. E não pode proibir essa entrada de Não, no lanche. estado a gente não proíbe. Uhum. Proíbe. E você, Lu, ele teve seletividade? Não, Rafa teve compulsão, né? Eu Uhum. ia perguntar pra elas, no caso de compulsão, como que elas fazem. O Rafa, ele teve compulsão, então ele quer tal coisa, acabou tal coisa, quer tal coisa, tal coisa e tal coisa, e a gente foi, né, limitando. Mas seletividade alimentar, não, ele come de tudo. Ele come de tudo, de salada. Bom, né, Lu? Não, isso Porque, assim, é tem um os dois alívio. extremos, É. mas, gente, tem família que sofre muito, né? Que a Sim. mãe fica desesperada. É um desespero. A minha amiga falou que o filho dela, durante 3 meses, só comia bisnaguinha. Sim. Batata, arroz, só bisnaguinha. Então, assim, você imagina o desespero dessa mãe e oferece de um jeito e oferece de outro. Porque, assim, as pessoas, elas têm... É muito leigo isso, né? As pessoas acham, põe aí que vai comer, né? Elas não entendem o quanto Deixa a criança realmente... com fome, né? É muito sério, É muito né? sério. E Isso também é uma barreira. É. Na aprendizagem. Sim, Estar com fome. sim. Exato. A compulsão Irritado. também não é fácil de lidar, viu, Ju? Porque você tem que brecar aquela criança de comer, ao contrário. pode gerar crise também, né? E pode gerar crise, porque, eu quero, sei lá, queijo. Quero queijo, aquilo vai irritando a criança, só que ele já comeu o queijo, quase que um queijo inteiro. E aí tem uma hora que você tem que limitar, né? E aí é onde também pode gerar um grande problema comportamental. Sim. Meninas, e fala aí pra gente, né? Tá tudo muito bonito. Eu tô achando lindo tudo que vocês estão explicando pra gente. Mas quando os problemas acontecem, né? Aí
aonde que os pais vão recorrer? Então, por exemplo, eu pedi um PEI, não está adaptado para o meu filho, começa aquela discussão família e escola. Como que desenvolve isso na vivência de vocês? Essa relação do pai na escola, e aí tem todo esse sistema, às vezes vai advogado, como que é a vivência de vocês? No estado, os pais reclamam diretamente mesmo para a gestão, para nós, professores que estão ali. Uhum. Eu sempre falo isso para a família. Ela tem que ter as portas abertas da escola. Em tudo que a gente está fazendo com um estudante, com um filho, ela precisa ter o conhecimento. Porque quanto mais eu trago essa família para dentro da escola, mais ela vai me ajudar no dia a dia. Então, não adianta eu colocar ali uma ferramenta para comunicação se na casa dela ela se comunica com gesto, com dialeto materno, que não é o que eu uso dentro da escola. Então, a gente sempre realmente deixa essas portas abertas. Isso é, enfim, pelo menos eu trabalho, eu vejo as outras professoras que trabalham comigo também no atendimento educacional, em trazer a família para a escola. A família vendo o que está fazendo, ela se acalma um pouco e ali você consegue realmente conversar com a família. Então, assim, eu, na minha prática, realmente advogado, acaba não aconteceu comigo. Mas já vi em outras escolas realmente que os pais procuraram um advogado para exatamente judicializar, para ele ter aqui esse professor auxiliar na sala de aula. Uhum. Porque ele viu que ele tem muitas demandas ali que a escola não consegue. E isso é verdade. Principalmente suporte 3, ele precisa realmente de um professor auxiliar. Eu fico pensando nessas duas vias, né? Eu fico pensando na família, mas eu fico pensando como é difícil para vocês também lidar com essa situação. Por exemplo, você pode falar, não tem profissional para ficar com seu filho. Ele sabe, né? Porque no dia a dia ele tá vendo Por que isso não que tem. vocês precisam trazer os pais para dentro, né? Para dividir essa demanda. O máximo que ele vai acontecer é que ele vai conseguir um cuidador, Uhum. né? Mas é fora da sala de aula, né? E normalmente tudo acontece na sala de aula com o professor. Então, todos da escola, ele precisa entender como que aquele estudante, quais são as demandas realmente que tem aquele estudante. Então, por isso que eu falo, desde a gestão, daquele professor, do professor também, que a gente tem o professor do ensino colaborativo, que faz essa mediação. Ele exatamente é ele que vai dentro da sala de aula, que vê as dificuldades ali do professor, essas demandas, material acessível, e ele traz também isso para a sala de recurso, e ele também vai desenvolver projetos, né, e capacitação dos professores internamente. Hoje a gente tem esse professor que chama PROEC, né, que é o professor do ensino colaborativo, e ele tem uma formação direta com a diretoria de ensino. Então, tem as supervisoras que acabam fazendo essa formação para que ele tenha mais conhecimento para ajudar nessas demandas. Uhum. É um trabalho de formiguinha? Esse foi o primeiro ano, realmente, que eu estou na rede, que eu estou vendo que o professor do ensino colaborativo, realmente, ele está atuando mais nessa mediação. Sala de recurso, a sala regular, professor regente, gestão, projetos. Isso está caminhando exatamente de uma forma positiva. Mas eu, como professora, eu digo que as demandas maiores é realmente não ter nada fora da escola. Nenhum tipo de apoio. Uhum. E você, Rê? Nós passamos por alguns processos. Nesse ano de 2024, a maior demanda que nós tivemos é a solicitação de profissional de apoio. Não passa pela unidade onde eu trabalho, mas é o que nós mais acompanhamos. Por quê? Porque o juiz, quando a mãe vai solicitar o profissional de apoio, a primeira coisa que ele pede é o PEI e o PAE, né? Então, nós passamos por muitos movimentos de envia para o juiz, devolve, envia para compor esse processo, né? O nosso, o da escola. Então, 2024 foi o movimento que a gente fez maior com os nossos colegas professores da classe comum para entender esse documento e construir esse documento e permitir o acesso não só para o juiz, né? Porque daí vem num memorando e a gente não pode negar. Sim. Não vou nem negar, não. Eu não poderia de maneira nenhuma, nem eu faria, mas se eu não responder, nós vamos sofrer aí as consequências disso, né?
E também os professores, os nossos colegas gestores entender que o pai, quando ele solicita esse documento, seja para o fim que ele quiser, É direito é dele. direito dele, Uhum. Sim. né? E é muito importante que o professor tenha isso. Eu não terminei. Tá, o que é que você já construiu? Sim. Porque ele não termina nunca, Uhum. não é? Esse pai, né? O pai, esse pai, esse PEI, ele não vai acabar. Sim. Enquanto Sim. você tiver com o menino Sim. na escola, ele vai continuar sendo modificado, Atualizado. acrescentado, atualizado, Reformulado. reformulado. Isso aqui não deu certo, eu vou. E aí, essa é uma construção constante. E não tem. Por que eu teria, né, medo do pai acessar isso se eu estou fazendo meu trabalho? Sim. Mas é difícil. Essa é uma construção difícil com esse documento ainda. Sim. Ainda, como você disse, não tá tudo lindo, né? Tudo cor-de-rosa, não, né? Ainda é uma construção longa, né? E a gente tem feito isso junto com a escola. Para nós é mais, nós que estamos dentro do atendimento educacional especializado, isso é o nosso dia a dia. Para nós é comum. O pai vem, ele fala, olha, eu vou conseguir uma consulta. O profissional falou para mim que ele queria dar uma lida, professora. Olha, eu fiz aqui um plano para essa criança de 3 meses, mas eu vou mexer em março, mas o senhor já leva. É tão comum no nosso dia a dia. Sim. Né? Talvez para a sala comum isso não seja tão comum, porque não era utilizado esse documento. Sim. Né? Então o professor ainda é uma novidade. É uma novidade, ele ainda tem essa, né, uma novidade com esse nome, com essa obrigatoriedade, digamos assim. Entendi. Porque na verdade a gente sempre tinha que ter, para qualquer criança com deficiência ou não, um olhar específico ali dentro das dificuldades dessa criança. Né? Sim. Eu acho que tudo que a gente está falando aqui precisa de muita comunicação, né? Precisa de podcast, precisa realmente espalhar essas informações, porque as pessoas não têm noção dessa construção educacional, dessa nova construção para... É o que eu falo, a gente fala tanto de inclusão, mas quais são os passos dessa inclusão? É desde o primeiro até o 10º, não adianta pular a etapa, né? Eu tô lendo aquele livro que o professor Paulo me deu, e eles falam, né, que muitas das vezes a criança ela é julgada na escola e às vezes até ouve dos médicos, vai para a escolinha que ele vai desenvolver. E ele fala justamente sobre isso, que não tem como a escola desenvolver algo se as regulações, se as coisas não foram muito bem trabalhadas na área da saúde, na área terapêutica. Então, é uma engrenagem, né? Todos precisam estar envolvidos nesse processo. E, assim, aqui já fica muito minha admiração por vocês. Eu tô extremamente admirada, porque dá para ver a competência de vocês em todas as falas que vocês estão colocando aqui, e eu consigo sentir, né, como quem já esteve desse lado de rede pública, a dificuldade que é toda essa construção, né? E eu acho que o fator principal, além de técnica, além de especialização, além de seminário, além de tudo que a gente precisa envolver, é realmente o afinco do profissional. É o profissional abraçar a causa, porque a gente sabe que se o profissional não abraça, e aí eu também fico pensando muito nessa parte da saúde mental desses professores, né, o quanto eles também precisam de uma rede de apoio, porque vocês acabam sendo rede de apoio de muita gente, né, às vezes a única rede de apoio que aquela criança tem contato. Lu, você quer acrescentar alguma coisa? Não, perfeito, Ju. E eu acho que também eu sempre tenho batido na tecla dessa fora sala de aula, né? Eu tive uma experiência muito ruim essa semana, que foi uma apresentação que teve na escola, onde meu filho foi totalmente excluído. E foi nítida a exclusão, né? Então isso a gente tem que começar também a sair um pouco só da carteira e pensar nesse contexto. Como que vai ser essa apresentação dessa criança num evento da escola? Como que eu vou conseguir envolver a socialização, né? E não só isso, Ju, ele tá ali integrado mesmo, ali por mais que ele não cante em inglês, por mais que ele não cante em português, mas tá o mais próximo possível. E não essa diferença que eu vi essa semana, triste falar, né? Eu não tinha nem condição de falar quinta e sexta. O que eu achei pior do que você viveu é que você entrou com uma expectativa na escola. Quando você publicou a foto,
Você teve uma expectativa sobre aquilo que estava Sim, escrito? sobre aquela temática, né? E aí depois, logo depois, quando você publicou, eu falei, nossa, foi totalmente o contrário do que ela acabou de ler. Sim, Né? foi totalmente mãos opostas, sabe? E é triste, porque tudo bem, a criança tá ali, meu filho é suporte 3, né? Ele não tá entendendo. Mas assim, pra gente, quanto pais e quanto aos outros pais, ficou assim, um vale das crianças típicas e ele. E a mantenedora da escola, ele tava chorando antes de entrar no palco. Ah, não entra com ele. Não entra com ele. Então, assim, são coisas que a gente tem que começar também a pensar nesse todo, né? Nesse um todo, né, Ju? De estar ali fora, não só nesse PEI da mesinha ali, né? mas no PEI também das apresentações. Como que eu vou fazer com essa criança, né? Como que eu vou conseguir... Incluir em todos os movimentos, Exatamente. né? E a gente tem um trabalho da educação física, né? Eu atendo meu filho dentro da educação física especial e a gente alinha com a escola como que essa AT vai conduzir, você vai precisar de ajuda. A gente faz aquela linha de base realmente para ver se o Rafa precisa daquela ajuda tão intrusiva. Às vezes não precisa, né? Então eu acho que as escolas de um modo geral, eu dou parabéns também para vocês, a Márcia eu já conheço, a Rita conhecendo hoje, mas as escolas particulares estão atrás de vocês e muito atrás. Sim, mas aí a gente entra num fator que infelizmente a gente sabe que é um mercado, né? É uma tendência e até que ponto é interessante, sabe? É muito triste, mas a escola particular, ela parte desse princípio, né? Então, se eu tenho 30 crianças que eu não tenho essas dificuldades, por que eu vou investir nas 3, né? Então, é uma pauta, assim, que a gente realmente tem que levar, fazer eles assistirem o podcast e, quem sabe, reformular a própria educação dessa escola, né? Sim. E ter um olhar totalmente diferente. É o que você acabou de falar, Rê. Diferente da pessoa ser típica ou atípica, o plano de aprendizado é individual, né? Cada criança tem a sua curva. Mas parece que quando é atípica, não, vamos deixar de lado, né, Lu? É porque nenhum professor vai ter nenhuma sala. A gente estava conversando bastante sobre isso essa semana, que às vezes algum colega diz assim, mas a minha sala é uma sala de 3º ano. É uma sala de 3º ano porque é uma grade curricular que é elaborada, que vem do MEC. A sua sala continua sendo uma sala multisseriada. Sempre vai ser. Em todos os anos que você estiver, não importa se você está com o 5º, com o 1º, é uma sala multisseriada, porque ninguém aprende igual. Vão ter 2 que aprendem, né, da mesma maneira, o outro... Sim. Então, vai ser sempre multisseriada. Então, professor, assim, né, a gente conversa bastante. Esse é o grande desafio, né? E a gente já tem conhecimento de que é assim, né? A gente teve uma educação em que era o 3º ano e que quem não cabia no 3º ano é quem estava errado. Mas não é isso agora. O 3º ano está lá porque é a grade que é organizada. Mas todas aquelas crianças vão frequentar e a gente, como profissional, vai pensar em como que essa criança vai participar dessa aprendizagem no 3º ano. Mas ninguém vai aprender igual a ninguém. E aquele que não estiver dentro daquilo que é a proposta do currículo para o 3º ano, nós vamos ter que fazer ele alcançar. Sim. Quando, talvez não seja junto com todos os amigos no mesmo movimento, né? Então, quando a gente fala assim, mas a gente não tem... Não, a gente tem. Todo mundo vai ter uma sala multisseriada. Em diversos aspectos, né? Então, não existe, né? Não mas é desculpa, né? E essa postura já não dá mais, né? Porque não cabe, né? Na educação de hoje, né? A primeira pergunta da Ju foi o objetivo de uma escola inclusiva, né? Quais foram os objetivos? E as demandas são muitas, né? Então, como a gente colocou ali, quantas pessoas envolvidas, né? Nessa comunidade escolar, junto ainda com a família. E a própria saúde também, que a gente precisa muito. Para esse desenvolvimento. Então, a escola realmente, ela acolhe, ela forma vínculo, ela pelo menos, ela tenta fazer com que esses estudantes se desenvolvam. E a gente tem muito professor com muito amor mesmo, mas só o amor não funciona. Precisa realmente saber o que está fazendo, a capacitação, a gestão da escola, todo mundo com essa parceria, porque senão não é uma escola inclusiva.
E a gente também sabe que tem muitas escolas que ainda não estão, né, nessa cultura inclusiva. A gente precisa caminhar bastante em relação a isso. Certo. Meninas, o papo tá muito bom, mas a gente tá chegando aí ao final. E no final eu sempre peço para vocês deixarem uma mensagem final aí para quem tá assistindo a gente. Eu espero que estejam assistindo educadores, que estejam assistindo pessoal da saúde, né? Profissionais e principalmente os pais, né? Que possam ouvir a nossa mensagem. Então eu queria que a Márcia deixasse uma mensagem e aí a gente pede para você olhar diretamente para a câmera, tá? Uma mensagem de esperança. O que você vê de futuro na educação? Eu, como profissional, eu vejo futuro. Todos os dias, quando eu saio para trabalhar, eu realmente coloco o meu objetivo de fazer desenvolver aquele estudante que realmente está ali para que eu trabalhe com ele todos os dias. Então, assim, eu tenho esperança porque eu acredito na educação, senão acho que talvez estaria trabalhando em outra área. Então, eu estou ali porque eu acredito, e eu acredito nos gestores da escola que eu trabalho, eu acredito também no que vem acima na minha diretoria de ensino. Eu vejo tanto que eles estão tentando fazer com que realmente a educação evolua. Então, eu também tenho um recado para as famílias, para acreditarem, para chegarem, frequentarem mais a escola, em saber o que está sendo feito com o teu filho, né? Esse vínculo com a escola é muito importante para o desenvolvimento. E um recado para os professores também, quando o ano que vem, né, em fevereiro, quando volta às aulas, se ele, dentro da sala de aula, ele viu que tem algum estudante com deficiência, que ele também não desista, que ele busque informação, que ele tente dar o melhor, realmente, de acessibilidade de currículo, de atenção, de carinho, porque a demanda está muito alta dessas crianças, né? Então, as famílias estão precisando desse apoio também, mais humanizado, e esse olhar realmente que a gente tem que ter. Então, acho que eu passei um recado aí para todo mundo, porque sem educação no nosso país, a gente não vai conseguir desenvolver nada. Então, a gente precisa unir forças realmente para que seja um ambiente inclusivo. E a educação para todos, né? Essa inclusão é para todos. Sim. Tá? Ô, Rê, e você? Que recado que você pode deixar para esses pais que encontram essa dificuldade, que muitas das vezes os seus filhos são excluídos? Teve um episódio que a Lu falou, né? Que quando você recebe uma negativa, olha, meu filho não pode estudar aqui, ela falou que a vontade é sentar no chão e o abismo se abre, né? De tamanha... como é horrível, né? Você se sentir excluído. Qual recado você dá para esses pais? Como eles lidam com essa situação? Aonde eles podem buscar informação? Como que eles podem ser ajudados? Eu jamais vou saber, né, qual é a sensação dessa mãe, desse pai, porque eu não estou nesse lugar, né? Então, a vivência que essa família, o sentimento, o gosto que ela vai experimentar, né, eu jamais vou saber, porque eu não estou neste lugar. Eu estou no lugar da profissional que atende essa criança e que acolhe essa família, né? E tive a oportunidade de estar numa escola que tem 37 anos de história, e dessa maneira eu tenho contato com mães pioneiras, né? Mães que abriram grandes, né, florestas para conseguir que os seus filhos tivessem alguma oportunidade. E conviver com essas mães fez com que a gente entendesse que a luta é grande, ela não é fácil, ela não é simples, ela é constante. Elas muitas vezes nos dizem, né? Ai, hoje não, mas amanhã eu volto aqui outra vez e a gente vai conseguir. Eu vou voltar lá, eu vou falar com a outra mãe, nós vamos nos unir, nós vamos nos apoiar. Então, eu acredito que como a gente ainda tem um longo caminho com políticas públicas, infelizmente, para, né, trilhar, que as famílias se apoiem, que quando receberem alguma negativa, imagino a dor que
não fiquem neste lugar, porque de fato esse lugar não é um bom lugar para o seu filho, né? Mas isso não quer dizer que você não vá brigar, que você não vá desejar, que você não vá querer que, né, aconteça o que é o correto. Mas também ficar neste lugar onde, né, as coisas não acontecem como deviam acontecer, talvez não seja realmente um bom lugar. E eles estão errados, não você e o seu filho. Né? São eles que precisam aprender muito ainda, né? Não desistir, se apoiar, se atualizar e sempre procurar apoio na onde, né, você for acolhido, na onde você for recebido, porque a gente, né, quem está na educação, muitos médicos, muitos profissionais têm desenvolvido esse trabalho. Então, e a informação, né? Informação é o melhor caminho, porque a gente também tem aí um bocado de coisa que não vale a pena, não vale, não vai por esse caminho, não testa esse caminho. Então se informe para também não cair aí num vale muito misterioso e estranho, né? Que não é o verdadeiro. Então talvez seja isso como profissional, né? Como mãe eu não consigo dizer aí qual é, né, o melhor caminho, a melhor sensação, a sensação de viver isso. Espero ter colaborado de alguma forma. Ô Lu, e você como mãe, o que você gostaria, e você era naquela, tá? O que você gostaria de dizer para essas escolas que não praticam a inclusão? Tem certeza? Fecha as portas e começa de novo. Eu acho que vale a pena a capacitação dos profissionais. Pensar que hoje você sua vida não cruzou dentro da sua família com um atraso de desenvolvimento, um autismo, um TDAH, uma síndrome de Down, que a sua vida pode ainda cruzar. Então a empatia para com os pais e principalmente com aquela criança que está adentrando a sua escola aconteça, né? E que vocês, professores, né, os profissionais que estão ali na linha de frente com os alunos, cuidem também da sua saúde mental, que é primordial. Vocês precisam estar bem para passar o bem para essas crianças. Mas quanto aos mantenedores das escolas particulares, capacitem os seus profissionais. Minimamente comecem, porque a demanda, como já se foi dito em outros episódios, vem numa crescente. E essas crianças precisam ter a compaixão de um melhor atendimento pela área da educação. É isso, gente. Bom, o Inspirações JE mandou uma lembrancinha para vocês. Obrigada. Uma lembrancinha minha para vocês por esse episódio incrível. Obrigada. E vocês tiveram falas tão pontuais aqui que com certeza fizeram até eu e a Lu entender um pouco mais, né, do universo da educação e o quanto isso é multifacetado, quantas camadas tem esse universo, né? E o meu recado para quem assiste a gente, para pais, professores, profissionais de saúde, é que, se tratando do espectro autista e tudo que a gente está ouvindo em todos esses episódios, nós precisamos dar as mãos. A gente precisa que um profissional entenda o outro, precisamos abaixar o ego, né? Precisamos deixar muitas arestas de lado, porque a gente tem que pensar no bem comum da criança. Então, os pais têm que assumir esse lugar de estar dentro das escolas, de ter a vida participativa ali com o seu filho, de entender essa evolução escolar, bem como os recursos ali da parte da saúde, porque assim, no final das contas, são só crianças que precisam de amor, que precisam de acolhimento e que precisam que a responsabilidade seja compartilhada em sociedade, né? Quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando muito mais do que rampas. Estamos falando de várias coisas que já foram discutidas aqui, mas principalmente não jogue a responsabilidade um para cima do outro, que é o que a gente vê. A escola não quer resolver isso, o profissional da saúde não quer fazer o laudo, esse daqui não quer assumir, o pai quer deixar a criança dentro da escola e a escola que se vire com o filho. Então a gente está entendendo aqui que é um caminho de construção
E esse caminho só vai ter resultado se todas as partes fizerem parte e estiverem todos ali envolvidos falando a mesma língua, na verdade, meninas. Sim. Quero agradecer muito a presença de vocês. Para mim foi uma verdadeira aula que a gente teve hoje e meu coração fica um pouquinho mais feliz por saber que nós temos realmente profissionais dedicados, que ainda há, né, no meio do lutos que a gente vive diariamente, se tratando da temática, ainda há um verde de esperança, né, Lu? O luto. Eu vim de luto e ela veio de esperança. E que com certeza dias melhores virão. Gente, essa mensagem ela é tão importante que eu tenho que pedir para vocês, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, sabe? Manda para essas famílias que vocês conhecem, porque eu tenho certeza que muitas pessoas não têm noção do que foi explicado nesse episódio de hoje. Então é isso. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigado por vocês estarem abraçando a causa, né? Como a gente sempre fala, não é só para as famílias típicas, é para as famílias atípicas, é para a sociedade. A gente precisa discutir muito mais sobre esse assunto. Um beijo e até a próxima.